Abra comigo a sua Bíblia, no capítulo 17 do livro dos Juízes. A Bíblia começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. No comecinho da Bíblia. A pregação de hoje de manhã é uma pergunta. Na verdade, uma provocação. Você quer que Deus lhe faça bem? Não responda. Porque teve algumas pessoas que me responderam pelo Instagram, e eu falei, estou com medo de que você vai se decepcionar. Você quer que Deus lhe faça bem? Eu vou ler o capítulo 17 de Juízes, mas deixa eu dar só um pano de fundo rápido. O povo de Israel conquistou a terra de Canaã. E ao invés de ser um momento fértil, foi um momento caótico. As tribos se dividiram, e uma palavra que se repete muito no livro de Juízes é que cada um fazia o que bem entendia. As tribos estavam em caos, em anarquia política, religiosa, econômica, não tinha liderança, o povo estava fazendo bobagem, besteira. E é nesse contexto de fazer besteira, de fazer bobagem, de fazer loucura, que tem o capítulo 17, que eu vou ler para vocês, e eu peço que você nos acompanhe. Se você não tiver Bíblia, nós vamos projetar aqui o texto, e eu peço o máximo de atenção, porque é uma narrativa, é uma história, não é um versículo assim, é uma história que precisa ser bem compreendida. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados de você, e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Então deixa eu dar uma paradinha aqui para você não se perder. O Mica, essa figura chamada Mica, chegou para a mãe dele e disse: mamãe, sabe aqueles 12 quilos de prata que a senhora deu falta em casa? E que a senhora estava jogando maldição? Maldito quem roubou, maldito quem roubou. Na verdade, quem roubou fui eu. Eu peguei a prata da senhora. Aí a mãe é mãe, né? A mãe disse: o Senhor te abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Então o filho chegou para a mãe e disse: mamãe, a prata que a senhora deu falta, fui eu que roubei, e eu estou devolvendo para a senhora. Ela disse: Deus seja louvado. Eu devolvo a prata para você, meu filho, desde que você faça para você um ídolo, uma estátua, com o metal. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu aos ourives, que deles fez uma imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Então o Mica agora tem um altarzinho. Quem aqui já foi em alguma casa que tem um pequeno altar cheio de imagens? O Mica pegou a imagem que a mãe dele fez
dos ourives lá, uma imagem, e colocou no altar dele. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário. Fez para ele próprio um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente da clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de um outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Vejam o que foi que aconteceu. O Mica pegou a prata que ele tinha roubado, a mãe fez um ídolo, fez uma imagem, uma estátua, ele colocou no altar, fez uma estola sacerdotal e chamou o filho dele e disse: meu filho, você vai ser o sacerdote. Só que a história aqui não fala, mas alguma coisa aconteceu que o filho do Mica não deu certo. O menino queria ser jogador de futebol, queria ser engenheiro, queria ser garçom, queria ser médico, mas ele não queria ser pastor. E vinha andando por ali um jovem, recém-formado no seminário. Ele era levita, ou ele era de Judá, procedente da clã de Judá. Mica perguntou para ele: de onde é que você vem, rapaz? Ele disse: eu sou levita de Belém de Judá. Respondeu ele: estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu darei a você 120 gramas de prata por ano, roupa e comida. Olha, eu tenho um ídolo, eu tenho a roupa, eu tenho um altar, eu tenho a capela. Eu queria ter o meu filho como sacerdote, meu filho não quis. Meu filho não deu certo. Eu pago para você um salário de 120 gramas de prata por ano, casa e comida. O jovem levita concordou em ficar com um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem. Agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita por sacerdote. Eu vou começar a minha mensagem hoje frustrando a maioria de vocês. Porque a minha pregação começa com uma pergunta: você quer que Deus lhe faça bem? Pois eu vou responder por mim, não vou responder por você. Eu, Ricardo Gondim, não. Eu não quero que Deus me faça bem. Porque a religião do Deus me faça bem não é a de Jesus, é a religião do Mica. Não, eu não quero que Deus me faça bem no sentido usual da palavra Deus me fazer bem. O que é Deus fazer bem a você? O que é que você entende? Deus fazer bem. Porque Mica montou um altar, fez ídolos, mandou confeccionar uma estola sacerdotal, a roupa de sacerdote, contratou um pastor, com qual objetivo? Deus me faça bem. Mica inaugurou a teologia da prosperidade.
Ele é o precursor da teologia da prosperidade. Deus me faça bem. Eu não quero que Deus me faça bem, no sentido que fazer bem significa eu sobressair. Eu não quero que Deus me faça levar vantagem na vida. Não quero que Deus me faça levar vantagem sobre você. Eu não quero que Deus faça você levar vantagem sobre o vendedor que trabalha com você na empresa. Eu não quero que Deus faça você levar vantagem nos negócios. Eu não quero que Deus ajude você a levar vantagem acima das outras pessoas. Não está certo. Deixa eu falar. Você quer que Deus lhe faça bem? No sentido da palavra que está aqui, de Mica, não quero. Eu não quero que Deus me faça bem. Vamos imaginar o seguinte. Você está treinando para ser um corredor, uma corredora. Você gosta de correr na rua, você gosta de correr. E aí chegou a São Silvestre. Corrida de São Silvestre, dia 31 de dezembro, na Paulista. Você está lá com mais 14 mil corredores, corredoras. Está aquecendo, já foi no banheiro, já bebeu água, já hidratou. Está com os músculos em forma. Você vai correr a corrida de São Silvestre. Chega um anjo para você. Diz: Ricardo, sai aí do meio desse povo que eu quero ter uma palavrinha com você. Um anjo chega para mim e diz assim: Ricardo, é o seguinte, você é pastor da Bethesda, você é um cara que Deus está muito satisfeito com você, gosta muito de você, você se disciplinou esse ano, correu pra caramba, só que tem 3 quenianos, 2 etíopes, que estão lá na frente, e tem ainda um corredor de Uganda, que os caras são feras, e Deus mandou dizer a você aqui o seguinte, que Ele vai te fazer bem, e você vai correr igual um queniano, você vai passar o ugandense, e você vai surpreender o mundo, porque Deus vai ajudar você nessa corrida. Pergunta: eu devo aceitar? Pergunto: eu devo aceitar e dizer: poxa vida, vindo do Senhor, glória seja dada a Ti, Senhor, porque eu vou ser o fenômeno da corrida mundial. Deixa eu falar outra coisa. Pense em outra situação. Você coloca o seu currículo numa empresa. Você preparou o seu currículo, escreveu o seu currículo direitinho, pediu alguém que ajudasse você no currículo. Chega um anjo para você de madrugada e diz: olha, Deus tem visto o seu sacrifício na Bethesda, e o tanto que você ora, e o tanto que você é fiel, e você deu uma oferta generosa no domingo, e Deus está feliz com a sua oferta, e o anjo de Deus está dizendo o seguinte, que hoje à noite vai mandar um dos emissários do Senhor para pegar o seu currículo que está embaixo da pilha e colocar em cima da pilha, para que o psicólogo do RH, quando acordar amanhã de manhã, se impressione com o seu currículo e você vai passar. Você aceitaria? Deixa eu falar outra situação. Você está no vestibular, prestando Enem, prestando FUVEST. Chega um anjo de Deus para você e diz o seguinte: você, a sua mãe, uma mulher que trabalhou tanto, lavou roupa para você estudar tanto, fiel na igreja, ama a Deus, a sua mãe, pelo sacrifício, pelo suor dela, hoje eu vou te passar o gabarito do Enem para você tirar nota 1000. Você deveria aceitar? Um cristão tem por obrigação olhar para esse anjo e dizer assim: vá de retro, Satanás.
Porque esse anjo não é anjo de Deus. Isso é um demônio. E a Bíblia diz que os demônios se transvestem em anjos de luz para nos confundir. Deus, eu não quero que Deus me faça bem. No sentido de fazer com que eu leve vantagem na corrida, no emprego, em nada. Se eu não for um semelhante aos meus irmãos, e se um anjo aparecer dizendo que vai me colocar na frente, eu tenho que dizer a ele que eu não quero. E que ele não é um emissário de Deus, ele é um emissário do diabo. Porque essa é a religião do Mica. Esse é o Mica, que construiu um altar, construiu uma igreja, pagou o salário do pastor, para que Deus me faça bem. Agora, eu quero que Deus me faça bem numa outra categoria. Deixa eu dizer 3 categorias que eu quero que Deus me faça bem. A primeira categoria que eu quero que Deus me faça bem é que Deus me ajude a ser mais humano. Deus vai lhe fazer bem, Ricardo. Como? Vai tornar você mais humano. Eu quero que Deus me faça bem, mas Deus me faça bem numa segunda categoria. Que Deus me ajude a ser mais Ricardo. Deus vai te ajudar, Ricardo. Como? Sendo mais Ricardo. Terceiro, quero que Deus me ajude a ser mais cristão. Você quer que Deus lhe faça bem? Sim ou não? Os dois. Não quero. No sentido de eu levar vantagem sobre ninguém. Não quero. Sim. Se Deus, ao me fazer bem, me torne mais humano, me torne mais Ricardo e me torne mais cristão. Agora eu vou fazer a pergunta e eu quero que você responda comigo. Você quer que Deus lhe faça bem? Diga sim. Eu quero ser mais humana, diga. Os homens digam humano. Então vamos lá. Os homens dizem humano e as mulheres humana. Eu quero ser mais humano. Eu quero ser mais. Aí agora você vai colocar o seu nome. Eu vou colocar o meu, Ricardo. Agora você vai colocar o seu. Silvia, Eliel, Thelma. Tá bom? Você põe o seu nome. Francisco, Sebastiana. Cada um vai colocar o seu nome, tá bom? Eu quero que Deus me ajude a ser mais Ricardo. E eu quero que Deus me ajude a ser mais cristão. 3 coisas. Para a gente fugir da religião de Mica, nós temos que desejar que Deus nos faça bem nessas 3 dimensões. Ser mais humano. O que significa ser mais humano? Ser mais humana. Deixa eu dar só um exemplo para vocês. Há uns anos, eu estava muito perturbado, psicologicamente, emocionalmente, muito cansado. Muita coisa na minha cabeça. Uma crise interna muito grande. E eu fui fazer terapia. Minha mulher é psicóloga. E aí, casa de ferreiro, espeto de ferro, não de pau, de ferro. Pedi a ela uma sugestão, me diga um psicólogo, estou precisando de psicologia, de terapia. E a Jerusa me indicou um psicólogo, eu fui para esse psicólogo, passei 7 anos fazendo psicanálise, terapia. Foi maravilhoso, foi ótimo para a minha vida. Mas numa das sessões que eu fui de terapia, o psicólogo olhou para mim e disse assim: Ricardo, o que você gostaria de
assim, o que você gostaria de alcançar aqui nessa terapia? O que você quer nessa terapia? Eu brinquei com ele e disse, primeiro, não enlouquecer. Aí ele riu. Aí eu falei, doutor, eu quero ser mais humano. Eu quero ser mais humano. E aí, isso é próprio dos psicólogos, né? Ele disse, o que você entende por ser mais humano? Eu disse, olha, eu quero ser mais humano, eu quero ser mais íntegro, mais verdadeiro, mais honesto, quero ser mais puro, eu quero ser mais humilde, eu quero ser mais... Aí ele falou, não, você não quer ser humano, você quer ser anjo. Você não quer ser humano, você quer ser anjo. Ser humano, quando eu digo assim, eu quero ser humano, não é viver negando a minha realidade de sombras. Porque eu tenho sombras dentro de mim. Lembrem-se que todos nós temos sombras dentro de nós. Jesus chamou Pedro de Satanás. Eu tenho sombras dentro da minha alma. Ser humano é reconhecer as minhas sombras, lidar com elas e saber que as minhas sombras são parte importante da minha formação para que eu seja um homem íntegro. Porque o demagogo, o fariseu, o hipócrita é aquele que só olha as coisas boas e só projeta as coisas boas e vive uma farsa e vive na mentira da sua realidade. E esse é muitas vezes o problema da nossa desumanidade, é que nós não reconhecemos que muitas vezes dentro da nossa alma existem sombras e elas precisam ser reconhecidas. E que, o contrário também, que muitas vezes as nossas virtudes, as nossas belezas, aquilo que é bom em nós, a gente joga fora o tempo inteiro. O que é ser humano? É viver tanto as belezas, como viver as feiuras. Lidar com as feiuras e lidar com as belezas. Porque quem não sabe lidar com as suas belezas, adoece. Eu gosto de contar essa história, que lá na Bethesda a gente tinha um rapaz que ele gostava muito de falar de natureza, e toda vida que ele ia cantar, em vez dele cantar, ele fazia sempre um pequeno sermão. Aí ele falava sobre as plantas e as borboletas, e um dia eu chamei ele, e falei, ele chamava Roberto. Falei, Roberto, canta, né? Não fica falando, deixa que eu falo, você canta. Aí ele mudou, em vez de ficar falando da natureza, ele ficava se autodepreciando. Ele ia cantar e ele dizia assim, orem por mim, que não valho nada. Orem por mim, que sou um lixo. Um lixo salvo por Jesus, mas um lixo. Eu, que sou esse esgoto, que Jesus tanto ama. E eu chamei ele de novo e falei, Roberto, deixa eu falar, canta, rapaz. Não se autodeprecie. Porque você não é um esgoto, ninguém é um esgoto, ninguém é um lixo. Ninguém é, nenhum de vocês é. Nós somos amados de Deus. Deus nos estima. Canta, rapaz, e não fala mais nada. Aí ele foi cantar um dia lá. Aí ele começou dizendo assim, meus irmãos, eu sou um balde de lixo. Aí eu olhando assim para ele, ali sentado assim, olhando para ele, ele se tocou. Ele disse, um balde de lixo, mas que Jesus plantou uma florzinha linda.
porque quem não sabe lidar, essa autodepreciação, esse eu não presto, que às vezes vem da infância, né? O pai que diz para o filho, você não presta, você não vai para dar nada na vida, você é um desastrada, você é um inútil. Às vezes essa narrativa fica na cabeça das pessoas e nós nos desumanizamos. E às vezes o contrário. A criança é tão paparicada quando é criança que ela é um narciso. Lembra do mito de Narciso? Que se apaixonou pela própria imagem refletida na água. Quer dizer, é aquela pessoa que fica fazendo selfie de biquinho. Perfeita, sou perfeitinha. Olha que perfeita. É, o cara que fica fazendo tanquinho. Olha como eu sou perfeito. Quer dizer, é o narciso. É uma pessoa apaixonada por si mesma. Então, nossa humanidade, ela tem que ter esse equilíbrio. Eu quero que Deus me faça bem, para eu lidar com a minha humanidade de uma maneira saudável, bonita. Mas eu quero que Deus me ajude a ser mais Ricardo. Eu quero que Deus ajude. Sabe por quê? Porque quando a gente chegar no céu, Deus não vai cobrar da gente que a gente não foi parecido com Pedro. Deus não vai olhar para você e dizer assim, mas mulher, você podia ser mais parecida com a Maria Madalena, a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus. Ô Ricardo, você tinha que ter sido mais ousado como Pedro. Deus não vai falar isso para ninguém. O que Deus quer de nós é que nós sejamos nós mesmos. Que você seja você mesma. Que você assuma. Eu tenho que assumir a minha ricardice. E ser Ricardo plenamente no que sou. Canhoto, careca, envelhecendo. Não adianta eu querer, com a minha idade agora, dar uma de boizinho aqui, né? Chegar aqui na Bethesda agora com um boné virado para trás, mandar fazer botox, fazer a sobrancelha. Vocês vão dizer, tá certo, eu tenho que assumir minha ricardice. E assumir a minha ricardice é glorificar a Deus. Deixa eu contar uma história para vocês. Verdadeira. Eu me interessei em estudar a vida de Júlio César, muitos anos, e li a biografia de Júlio César escrita por Plutarco. Plutarco escreveu a biografia de Júlio César, desde o tempo que Júlio César era apenas um capitão do exército romano. E o Plutarco diz que uma vez, antes dele ser o Júlio César, imperador romano, ele era apenas um soldado, que o Plutarco diz que entrou na barraca de guerra do Júlio César, e o Júlio César estava lendo a biografia de Alexandre o Grande, e chorava. Vocês sabem que Alexandre o Grande morreu com 30 e poucos anos de idade. O grande imperador macedônio, Alexandre o Grande, um dos maiores imperadores, um dos maiores guerreiros, um maior estrategista, que dizem que Alexandre o Grande conquistou o mundo inteiro com 30 anos de idade. E o Júlio César estava lendo a biografia de Alexandre o Grande, que morreu com 30 anos de idade, chorando. E o Plutarco perguntou a ele, por que você chora? Você chora por Alexandre o Grande? E o Júlio César respondeu e disse, não, eu choro por mim mesmo. Porque com a minha idade, Alexandre já tinha conquistado o mundo.
e eu nunca fiz nada. Então, olha aqui a ironia. Júlio César chorava porque ele queria ser o Alexandre o Grande. Copiar o Alexandre o Grande, porque com a idade dele, o Alexandre o Grande já era o grande conquistador e ele nunca tinha feito nada. Pois esse Júlio César se tornou imperador romano. Ele se tornou tão famoso, o Júlio César, tão grande, tão magnífico, que vários outros imperadores romanos depois dele queriam se chamar César. O nome era dele, Júlio César. Mas quando Augusto foi ser imperador, queria se chamar Augusto César, Tito César. Queriam se chamar César. Não só os imperadores romanos, os imperadores alemães queriam se chamar de César. Kaiser. Kaiser em alemão é César. Não só os imperadores romanos queriam se chamar César, os russos também. Tsar. O czar da Rússia é César em russo. Olha a ironia. Todos queriam se chamar César, mas o César estava insatisfeito com ele mesmo, ele queria ser o Alexandre o Grande. E você sabe qual é a ironia das ironias? O Alexandre o Grande estava insatisfeito com ele mesmo, porque o Alexandre Grande queria ser Hércules. E você sabe qual é o problema disso? É que Hércules não existia. Olha a ironia da história. A gente fica querendo ser igual ao outro, mas o outro está insatisfeito em ser quem ele é, e o outro está insatisfeito em ser quem ele é, e termina em nada. Seja você mesma. Mas eu não sou tão bonita como a Angelina Jolie. E daí? Ela não está satisfeita, certamente, com quem ela é. Talvez, não estou afirmando talvez. Eu queria ser o príncipe Harry. Pois ele não está satisfeito. Tanto que ele abandonou o título de príncipe. Porque não basta ter um castelo. Nós temos que ser nós mesmos. Pobres, tudo bem. Canhoto, tudo bem. Careca, tudo bem. Seja o que for, mas eu sou eu mesmo diante de Deus. E sou filho e filha amada de Deus do jeito que eu sou. Deus me faça bem. Como, Ricardo? Deixa Deus me fazer ser eu mesmo. Olha, uma galinha. É ruim fazer comparação com galinha, porque quando você começa a falar galinha, 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 e galinha tem uma reputação ruim, né? Não sei por que galinha, vaca. Você chamar alguém de vaca, você está anarquizando com a pessoa. Por quê? As vacas são animais tão dóceis, tão bonitos, tão leiteiras. E as galinhas? Coisa mais linda do que uma galinha no fundo do quintal, ciscando com os pintinhos ao redor. Qual o problema de chamar alguém de galinha? Mas a gente chama. Às vezes, pejorativamente, está errado. Uma galinha não pode querer ser águia. Eu já ouvi essa parábola da galinha e da águia. Distorcida, porque a parábola, na verdade, não é essa, mas eu já vi essa parábola distorcida. Mal feita. Horrível. Que a galinha está no fundo do quintal, olhando para o céu. E aí o escritor da parábola diz assim, ou da fábula, né? Que a galinha dizia assim para ela mesma: como eu gostaria de voar como as águias, mas eu tenho que me contentar em ser galinha. Espera aí, calma.
Galinha nenhuma tem que tentar ser igual à águia. A galinha é plenamente galinha quando ela é chocadeira. A galinha é plenamente galinha quando ela cisca no quintal. Quando ela se assume galinha. E não tem essa de querer ser águia. Tem essa de querer ser plenamente o que sou. E por último, que Deus me ajude, me faça bem, me ajudando a ser cristão. Ser imitador de Cristo. Eu quero que Deus me ajude a ser mais humano, que Deus me ajude a ser mais Ricardo, e que Deus me ajude a ser mais parecido com Jesus. Mais parecido com Jesus no quê? Mais parecido com Jesus na reverência ao outro. Mais parecido ou parecida com Jesus em levar a sério o que precisa e deve ser levado a sério. Não, eu não quero que Deus me faça bem naquele outro sentido, não. Quero levar vantagem sobre ninguém. Eu não quero que Deus me ponha num patamar acima de ninguém. E se eu subir nesse patamar, por causa do meu esforço, da minha disciplina, se eu subir em algum patamar, eu quero ter sempre a grandeza de ajudar quem está embaixo. Porque isso é ser cristão. Se eu tiver alguma vantagem na vida, pela casa onde nasci, pela escola onde estudei, pelos amigos que me ajudaram, se eu tenho alguma vantagem na vida, pelas minhas habilidades físicas, se eu tenho alguma vantagem sobre outras pessoas, eu quero que Deus me ajude a ser como Jesus foi, que não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomou a forma humana, morreu a morte de cruz, fez-se servo, para que eu e você tenhamos em nós a mesma atitude. Você quer que Deus lhe faça bem? Primeiro diga não. Não, não quero. Eu não quero furar fila. Não quero que Deus fure fila para mim. Eu não quero que Deus me distingua no meio de ninguém e diga assim: Ricardo, você, vou usar uma pinça celestial aqui, tirar você e deixar os outros no mar de lama. Não, não faz isso comigo, Deus. Porque se essa pinça não é tua, essa pinça é do diabo. Porque Deus não faz isso com ninguém. Deus ama a todos e todas indistintamente. Amém? Fiquem em pé comigo, vamos orar.